E aí pessoal, beleza? Me chamo Leonardo e de uns tempos pra cá eu voltei a estudar um pouco de estrutura de dados e algoritmos, e com isso veio a ideia de eu poder gravar esses vídeos como uma forma de eu firmar meu próprio conhecimento e também esboçar minha solução ensinando, que eu acredito que isso seja valioso tanto para o meu aprendizado, tanto para qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Então a ideia é eu ir gravando vídeos resolvendo uns problemas do LeetCode em JavaScript, já que é minha linguagem aqui. Eu não estou buscando de forma alguma tentar competir com, com velocidade em termos de bio annotation. Então não estou tentando fazer um script rodar o mais rápido possível, mas sim entender a lógica por trás e o que o sistema pede, implementar uma linguagem que não é muito comum eu ver os problemas de LeetCode sendo resolvidos na internet. Então, normalmente a gente vê com Python, com C++ ou qualquer outra, mas como JavaScript é uma linguagem, acredito que relativamente nova, eu não vejo tantas pessoas resolvendo LeetCode com ela, tá? Então vou começar pelo problema mais básico de todos, que eu acredito que seja até um que cai em bastante entrevista, e ele é o to-sum, tá? Então, começando por aqui, dado um array de números inteiros e um número inteiro, target, retorne o índice desses dois números que a soma deles seja o valor de target, tá? Então, explicando aqui, de certa forma, o que o sistema está pedindo, tá? Só vou terminar de ler antes de eu poder explicar. Então você pode assumir que cada input tem mais que uma solução, quer dizer, que tem exatamente uma solução, e você não pode usar o mesmo elemento duas vezes, tá? Então você não pode, por exemplo, usar o índice 0 e o índice 0 novamente para somar e receber o target. E você pode retornar a resposta em qualquer order, né? Então aqui o que dá para entender disso aqui é que você pode retornar tanto o 0 e 1 ou tanto 1 e 0, os índices, é indiferente, tá? Então aqui a gente tem o exemplo 1, dado um array de números 2, 7, 11, 15 e o target 9, o output é 0 e 1, justamente porque 0 é 0 é 2 e 1 é 7, tá? Então o índice 0 no array é 2 e o índice 1 no array é 7, e a soma desses dois números o target é 9, tá? Então assim, resumindo o problema, o problema pede, tá? Então dado um array de números inteiros, 7, 8, 11, 15, eu quero saber aonde que a soma de dois desses números retornem, por exemplo, 9. Então, o que eu preciso ver? Eu preciso percorrer o array e ver se 2 mais 7 dá 9. Se no caso não desse, por exemplo, se eu queria, sei lá, número 10, eu ia verificar se 2 com 7 dá 10, não daria, eu iria para o 8, 2 com 8. Essa seria a forma mais rápida de resolver, tá? Fazendo um brute force. Eu vou resolver aqui usando brute force e depois eu resolvo utilizando realmente a forma como eu acho que entrevistadores e até o LeetCode gostaria que isso fosse resolvido, tá? Então, o brute force seria praticamente você iterar esse array duas vezes e aí verificar se o número dele dá o target. Então, de certa forma, eu faria um for de let i igual a 0, enquanto i for menor que nums.length, eu dou um i mais, e depois daria outro for let y igual a 0, y menor que nums.length e mais. Então aqui eu estou iterando duas vezes sobre o mesmo array, e aí eu consigo verificar se o array ele tem dois índices que somam esse valor, tá? Então no caso eu faria aqui um if
se números de i e números, quer dizer, se números de i, né, nums de i, no caso então, for igual a igual a nums de y, significa que dentro do índice i no array nums e o índice, me confundi, deixa eu só arrumar aqui, se nums de i mais nums de y for igual ao target, significa que dentro do índice i a gente vai ter um número, no caso, por exemplo, quando esse array for percorrido, o i vai ser igual a 0 e ele vai começar a percorrer y. Então y vai ser 0, depois y vai ser 1, depois y vai ser 2 e assim sucessivamente até acabar esse números, até acabar o array de nums, tá? E aí, acabando a quantidade de y, ele iria fazer i igual a 1, que ele iria pular para o índice 1, iria novamente fazer i igual a 0 e igual a 1, tá? Então, aqui a gente está iterando for sobre for, e aí a gente consegue, de certa forma, já resolver esse problema de uma forma muito fácil. Então, se a soma do índice i dentro de nums mais a soma do índice y for igual ao target que nós queremos, a gente pode retornar o índice i e o índice y. Isso, de certa forma, resolve o problema, mas tem um pequeno erro aqui, que a gente vai ver assim que a gente rodar o programa, tá? Então, eu vou rodar aqui. Você vê que o primeiro caso passou, né? Então, ele chegou i é 0, tá? Então, ele fez i0. i0 mais nums de y0 é igual a target? Não, porque nums de 0 é 2 e nums de y, que também é 0, é 2. Tá? Então, 2 mais 2, 4. Não é igual ao target 9 que a gente quer. Então, ele não passou. Tá? Só que daí, na próxima vez, y vai valer 1. Então, quando nums de i for ainda é 0, mas nums de y, que agora é 1, ele vai pegar o 2 e o 7, que vai dar 9, e vai resolver. Mas você pode ver que aqui nos outros casos não resolveu. Tá? E não resolveu por quê? Porque a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Aqui a gente tem um array de 3, 2, 4. A gente quer achar o target 6. Ou seja, a gente quer o índice 1 e o índice 2. Só que nesse caso, na primeira vez que ele passa dentro desse for, ele está somando um índice 0 mais índice 0, que dá 3, mais 3 dá 6. Então ele retorna índice 0, índice 0. Mas a gente não pode fazer isso. Se a gente lembrar aqui, a gente não pode usar o mesmo elemento duas vezes. E como que a gente preveniria isso? Colocando um e for diferente de y. Então, se números de i mais nums de y for igual ao target e o índice i for diferente do índice y, ou seja, nesse caso 0 vai ser igual a 0, ele não vai entrar dentro desse if, tá? Então ele realmente só vai entrar se os índices forem diferentes. E aí, nesse caso, a solução funcionaria normalmente, tá? Então, se a gente vier aqui, todos os casos foram resolvidos. Se eu dar um submit, também é para a gente conseguir resolver dessa forma. Resolveu. Você pode ver aqui que não foi a melhor das soluções. A melhor soluções está bem aqui no começo. Porque tem outra forma de a gente resolver isso. E como que a gente resolve isso? Usando hash maps. Tá? Então, como que a gente usa a hash map? Aqui eu já vou partir do pressuposto que você já sabe o que é hash map, o que é mapper, etc. Então, eu só vou codar a solução. Então, a primeira coisa que eu preciso é um mapper. Então, eu vou dar um const mapper igual a new map. E aí, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu preciso percorrer o array inteiro, tá? Uma vez só. Não quero percorrer duas vezes. Porque se eu percorrer em duas vezes, a complexidade espacial, a complexidade de tempo, né, de runtime nele vai ser O de n ao quadrado. E eu não quero isso, tá? Eu quero tentar resolver da melhor forma possível, que seria usando hashmaps. Então eu vou fazer um for let i igual a 0 e menor que nums.length, padrão,
i mais mais. Beleza, aqui eu vou estar percorrendo a array inteira. E como que a gente vai resolver esse problema, tá? Então aqui a gente tem o array e a gente tem um map, né? Um map nada mais é que um objeto em JavaScript. Então a gente tem isso aqui. O que a gente quer fazer aqui é o seguinte: quando a gente percorrer o primeiro número, a gente quer verificar se ele... A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o target, que no caso aqui é 9, tá? 9. A gente vai ver qual número falta para chegar em 9, tá? Então, por exemplo, aqui eu passei no índice 2, eu tenho 9. Então, beleza. Target menos o num de 2 é 7, certo? Então, se eu tenho aqui 9 menos 2 igual a 7, beleza. Então, o que eu vou fazer? Dentro desse map aqui, eu vou salvar o número 7 como uma chave. E o que eu quero salvar como valor dentro desse objeto? O índice do número que somado à chave dá 2. Dá 9, perdão. E que índice é esse? No caso do 2 aqui, é índice 0. Então, eu vou salvar 7 de 0. Porque na próxima vez que eu passar por esse array, eu vou verificar se esse número aqui já existe no map. Se ele já existe no map, significa que eu já tenho um valor anterior que a soma com esse próprio número dá 9. E de certa forma resolver o problema usando hash maps. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um mapper de 7. Então, a gente vai setar na chave de target menos nums de i. Então, aqui exatamente o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Target 9, tá? Target menos nums de i. Deixa eu diminuir aqui. Eu estou fazendo exatamente isso aqui. Target menos nums de i é igual a 7, tá? Então 7 é o valor que eu vou setar dentro do nosso mapa, tá? Eu vou setar o índice de i, no caso. Então aqui é a primeira vez que ele passar, ele vai setar um mapper de 9 menos nums de i, que é 0, que é 2, vai dar 7. E eu vou setar um índice de 2, que é 0. Beleza. Feito isso, eu preciso verificar se na próxima vez que ele passar, esse item já existe dentro do mapper. Se ele existir, problema resolvido. Então aqui, if, no caso, mapper has target de nums menos i. Se ele existir, eu quero retornar um array de i, tá? Com mapper de get de target de nums menos i. Perdão, de nums i, né, no caso. Por que nums i? Porque aqui eu quero saber se o número que existe dentro do nosso array existe no mapper. Se ele existir, eu só vou retornar o valor dele dentro do mapper, que no caso vai ser o índice, e retornar o índice atual. Exemplificando isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar o for, índice i vai ser 0. 0. Dentro do mapper existe algum valor cuja chave seja número de 0, que no caso é 2? Não existe. Então ele vai setar. Então ele vai setar aqui mapper.set 9 menos 2, porque a gente ainda está no índice 0, 7. Então ele vai setar a chave 7, o valor 0, que é o índice 0 que a gente está. A próxima vez que isso passar, ele vai verificar, beleza, agora a gente está no índice 1. O índice 1 é o 7. A próxima vez que isso passar, a gente vai estar no índice 1, o índice 1 é o 7, e ele vai verificar, beleza, mapper tem a chave 7? Tem, porque da última vez a gente setou a chave 7 aqui, que foi 9 menos 2. Se ele tem a chave 7, problema resolvido, porque a gente sabe que a soma de 7
mas o índice que ele salvou, que é o índice 2, que é o índice 2 aqui no caso, e o índice 1, que é do 7, soma 9. E com isso a gente tem os dois problemas resolvidos. Então eu vou dar um run. E é para funcionar. Perfeito. Problema resolvido. Utilizando hash maps. Tô tentando treinar um pouco minha didática, é justamente nesse sentido. Então, caso alguém esteja vendo esse vídeo, tenha alguma dúvida ou queira discutir comigo alguma coisa, fique à vontade aí para colocar nos comentários. Eu espero que isso ajude alguém de alguma forma, da mesma forma que está me ajudando enquanto eu consigo ensinar isso dentro desse vídeo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo problema.